Sabesp lá, o nível altera e o balanço de massa fica tudo errado. É isso, obrigado. É muito primitivo, é um sistema muito primitivo. Miguel, por favor. Eu ia falar exatamente isso. Nós estamos discutindo isso aí há 20 minutos e nós estamos indo no efeito e não na causa. Não é mais interessante a gente procurar a causa disso e consertar? Se faz 10 anos que não estamos discutindo a mesma coisa, é só se a gente procurar por que está acontecendo isso. E se for o caso, trocar o jeito de medir ou consertar. A causa é justamente essa. É o jeito de medir, que não é o mais adequado, é o primitivo. Equipamentos de medição, como foi solicitado, aprimoramento na válvula que abre as comportas, né, para dar mais precisão. É coisa de 1970, isso. 80, sei lá. Perfeito. Então, gente, só para a gente não se alongar muito, desculpa interrompendo, se a gente tem vários itens. Bom, só para encaminhar esse assunto, acho que essa discussão já ocorreu, a gente, de novo, está fazendo isso. Já há uma reunião agendada com a Sabesp, com a gerência do Gritareira, justamente para tratar desse assunto. Né? Nós formalizamos uma divergência durante esse mês de agosto. A gente observou 2 aberturas que foram abaixo daquilo que a gente teria como expectativa de reação, principalmente no Cachoeira, né? E é por isso que a gente colocou um posto lá, para ter uma redundância com o Cachoeira Captação. O Cachoeira Centro é um posto que tem bastante confiabilidade, apesar de não ter uma série histórica muito longa, mas ele está num trecho muito retilíneo, né? Uma parte muito interessante ali do Rio. Então, inclusive, eu pediria ao Zé César e outros que tenham contribuições, que encaminhem aí ao Felipe, que nós vamos ter uma rodada de conversas com a Sabesp, justamente para, mais uma vez, né, e claro, depois repassar isso para os órgãos gestores, que é quem tem a competência de arbitrar, vamos dizer, sobre essas questões, porque o que eles estão dizendo é o seguinte, Astor, no posto de nível dele, esse que dá 6,5 lá, quando devia estar 5,5, o nível dele está exatamente igual a todas as aberturas. O nível. Agora, evidentemente que o próprio nível pode ter problemas do sensor, influência de temperatura, uma série de questões que influenciam aí, além, evidentemente, das válvulas de abertura. Não é à toa que é uma condicionante a Sabesp a questão do aperfeiçoamento dos mecanismos de abertura. Né? Se há uma condicionante nesse sentido, é porque há, claro, problema a ser solucionado. Então, eu pedi aos membros aí que têm contribuições que nos encaminhem para que a gente possa tentar trazer para a próxima reunião um pouco de resultado, de encaminhamentos desse assunto. Acho que o pastor queria falar alguma coisa final aí. Eu queria dizer assim, o Davis já até se aposentou e nada mudou. Né? É isso. Perfeitamente. E nós não deixaremos você se aposentar antes disso mudar. Então, nós estamos tentando trabalhar para que isso aconteça. Né? Então tem que ser rápido, hein? Tá bom. Gente, vamos em frente aqui com a nossa reunião. Cortou. Alexandre, seu microfone está desligado. Opa, obrigado. Aliás, eu estou com a câmera desligada também, porque a internet aqui, a gente contrata 200 mega, mas que entregam 10, 15, em alguns momentos 200, né? Mas, por isso peço desculpas aí, eu estou sem a câmera. Bom, aqui é só algumas fotos, só para ilustrar um pouquinho, né? Como todos sabem, a descarga pelo Cachoeira é nossa via expressa para o Rio Atibaia, mas tem as restrições lá das aberturas em virtude da área urbana de Piracaia, né? Então, sempre com muito cuidado, a gente faz essas aberturas, faz tratativas com a prefeitura sempre que vai fazer a abertura. Então, isso aqui é a vazão lá em Piracaia com 5,5, né? Mesmo que está bem próxima das casas, né? Evidentemente que em toda uma discussão, né? Quem chegou primeiro, se foi o rio ou se foi a casa, mas enfim, né? Teve alguns pequenos extravasamentos em áreas não urbanas, né? Aqui é um supermercado lá de Piracaia, acho que é um mercado material de construção, não me lembro, que tem lá uma área de várzea que mudou um pouquinho, depois já tem áreas mais verticalizadas que acabam não tendo grandes impactos. Aqui é um trecho de uma rua, né, que tem aqui a montante lá do vendedor, para quem conhece um pouco,
5,5 não houve nenhum tipo de relato mais grave, de extravasamento, qualquer coisa nesse sentido. Portanto, os 5,5 tem passado lá em Piracaia sem grandes transtornos e caso haja necessidade, não há outra alternativa senão fazer novas aberturas aí, sempre com muito cuidado, comunicando a prefeitura e tudo mais. Né? Antes de passar para a apresentação dessa situação, eu queria passar para o Dorival do Atibaia, que também tem uma ocorrência que gostaria de registrar. Dorival, ou Thaís, vocês também, por favor. Bom dia a todos. É o Dorival do SAI de Atibaia. Só queria estar compartilhando com vocês a ocorrência que nós tivemos em agosto. Nós já temos uma captação no córrego do Onofre, é uma captação de 120 litros por segundo, fica na margem da Fernão Dias, e a gente tem observado desde 2019 a queda na vazão do rio, que isso tem associado com esse período que a gente tem tido de estiagem. A questão de matéria orgânica, nitrogênio, algumas vezes surfactantes, a gente tem monitorado, mas agora em agosto nós tivemos um episódio de um lançamento de fenol 1,75 miligramas, que isso ocasionou uma parada do tratamento de 23 horas. É um lançamento clandestino, a gente está tentando buscar ajuda junto com a CETESB, que ela respondeu que está aumentando o monitoramento nas empresas que licencia. A Atibaia tem um licenciamento simplificado, nós também fomos buscar o apoio da prefeitura. Fizemos um levantamento naquela área, um levantamento assim, preliminar, tem 23 galpões e empresas instaladas, então acaba dificultando a nossa pesquisa da onde pode ter tido essa origem. Como se não bastasse, em agosto, logo lá nas primeiras semanas desse episódio, repetiu para o dia 20 novamente o episódio, e ontem a gente teve um lançamento de algum surfactante que espumou o córrego do Onofre. Então a gente tem tido bastante dificuldade em tentar entender e operacionalizar esse sistema que abastece 25% da cidade de Atibaia. Temos buscado o apoio da CETESB, do Ministério Público, porque fica difícil a estação convencional conseguir atender essas cargas que têm sido lançadas, esses lançamentos clandestinos. Então, eu queria aqui estar compartilhando com vocês que a gente tem tido algumas dificuldades. Eu acho que outras cidades também já tiveram algumas dificuldades, mas agora nós estamos passando aqui mais intensamente esses tipos de problema. Muito obrigado aí pelo relato, Dorival. Nós, na verdade, esse assunto já esteve aqui na Câmara, infelizmente, né, outras vezes, até um inquérito civil da Promotoria Pública de Atibaia sobre esse assunto. Nós, enquanto comitê, fomos chamados aí a se manifestar, acho que foi o ano passado, né, quanto a essa questão do lançamento. A CETESB, eu sei que tem intensificado a fiscalização. Nós não recebemos, porque enquanto Atibaia, né, porque esses lançamentos todos são como um córrego afluente do Atibaia, o córrego enorme, né. No Atibaia, o que a gente tem tentado manter, até para manter os 10 laivarinhos, são vazões na casa dos 9, 9,5, 10. Aí Atibaia, que é bastante suficiente, né, para a captação de Atibaia e tudo mais. Agora, como esse córrego não tem possibilidade de descarga do Cantareira no córrego, sim, na área principal, os seus usuários ajusantes, né, basicamente ali Jundiaí, que tem a reversão e acaba diminuindo muito, a própria Sabesp em Itatiba, a gente não tem recebido nenhum relato de que essa mancha, né, essa onda que vem pelo córrego do Onofre tenha trazido algum tipo de consequência para o Atibaia exclusivamente, nesses patamares de vazão que a gente tem mantido aí pela descarga do Cantareira. Então, quer dizer, os usuários ajustantes não têm reclamado, pior a presença de fenol, porque tem um trecho ainda de rio e isso acaba diluindo nessa vazão, né? Então, assim, é um trabalho, eu pediria que, se você desejar, só como sugestão, Jundiaí também passou por um episódio muito crítico agora, acho que foi no mês de julho e agosto, em relação aos lançamentos clandestinos. Lá era de fruta, inclusive, né? Era odor de fruta
líderes de bairro, com instalação de câmeras, enfim, tem toda uma força-tarefa aqui do Prefeitura Municipal, Guarda Civil, Polícia Militar, CETESB. Eu pediria que, depois podemos passar os contatos, se vocês já não fizeram, fazer uma conversa com o Jundiaí para, de repente, trocar experiências, para tentar ajudá-los aí em possíveis frentes, além daquelas providências que vocês já estão tomando. Na terça-feira nós conversamos com a doutora Ângela de Bernardi para tentar entender um pouco da instalação de barreiras sanitárias que possa estar colaborando. E tivemos ontem CAEX de Jundiaí para conhecer e tentar instalar uma sonda que possa dar um norte para nós na hora que temos que parar a estação de tratamento. E ele comentou alguma coisa de Jundiaí e eu gostaria sim dos contatos para a gente tentar buscar e implantar alguma coisa. Nós tínhamos imaginado em colocar uma câmera mais a montante para a gente ficar, quando acontecer esse episódio, para tentar diminuir um pouco essa área que a gente tem de investigação, da onde que pode ter essa origem desses possíveis lançamentos que tem prejudicado muito o abastecimento da cidade, com 23 horas de parada num evento, 12 horas de parada no outro evento, e ontem mais 5 horas de parada de tratamento para a gente conseguir passar esses eventos que a gente está tendo. Ok, Dorival, obrigado. Eu pediria ao Felipe depois, se puder passar os contatos do Martim e da Maria Aparecida, Maria das Graças, lá do bairro Jundiaí. Eu acho que seria bacana vocês trocarem um pouco de experiência, porque eles estão passando, acabaram de passar por uma situação bastante atípica e construir uma força-tarefa municipal para superar esse problema. Então, obrigado, Dorival, e faremos o registro aqui das suas colações. Então, aqui eu vou passar os contatos do Temos mais algum inscrito quanto a ocorrências, Felipe? Não temos mais. Ok. Então, diante disso, eu gostaria de passar agora a apresentação da sala de situação. A Isis já está por aí. Agradeço a Isis, aí, o Rafael e toda a equipe da sala de situação pelo apoio, não só nas reuniões, mas diariamente, né? E se você quiser compartilhar a sua apresentação, fique à vontade. Tá certo, Alexandre, eu vou compartilhar. Bom dia a todos. Só um instantinho. Está compartilhada a tela? Está sim. Estamos vendo. Se quiser colocar a tela, estamos vendo tela cheia, por gentileza. Ótimo. Vou começar então. Então, gente, eu vou apresentar para vocês as ocorrências no mês de agosto, né? Começando pelos dados de chuva. Aqui vocês poderão observar que tem pontos, né, tem estações que não estão com a comparação com a média, que a média é representada por esse ponto vermelho, tá? Isso porque algumas estações têm a série histórica mais curta, então a gente acaba não colocando. Mas das 15 estações que estão com essa relação, 14 delas tiveram chuvas acima da média, tá? No mês de agosto. Então, nesse mapa que a gente vai focar aqui na área das bacias PCJ, o que era esperado em termos de precipitação eram acumulados de 25 a 50 milímetros. O que a gente pode observar como que efetivamente aconteceu ao longo do mês foi que houve uma chuva distribuída de forma heterogênea, né, na bacia. Porém, assim, se a gente pegar essa cor aqui, laranjinha, que fica entre S e S, vamos dizer, ficou até próximo da média que era esperada, né, em termos gerais. Então, em termos de conclusão, a gente pode verificar que, em termos do que foi registrado pelos postos, ficou acima da média, e ali no mapa a gente vê que essa distribuição de chuva ela foi heterogênea. E aí esse gráfico, o que ele mostra? Ele mostra a quantidade de dias de chuva no mês de agosto. E o que está em azul, que é o que está predominante, é a quantidade de dias sem chuva.
Então, dá para ver que na maior parte das estações superou 24 dias sem chuvas. O que isso quer dizer? Significa que o que choveu em termos de acumulado, que foi acima da média, ocorreu em poucos dias, né? Então a gente vê aqui, o que está em verde representa chuvas de 0 a 5 milímetros, esse verde mais escuro de 5 a 10 milímetros e o amarelo de 10 a 30 milímetros. Em poucos casos aqui tem o laranjinha que é de 30 a 50 milímetros. Isso ocorreu numa variação aí de 1, 2, 3 dias, né? Então dá para a gente ver que se concentrou em poucos dias essa chuva ao longo do mês. Bom, com relação ao sistema Cantareira, começando aqui pela represa Jaguari e Jacareí, tivemos chuva acima da média, porém, se a gente observar aqui a defluência total, que é representada em vermelho, comparado com a fluência total, ficou bem acima, né, a defluência. Então, naturalmente, houve aí uma queda no volume armazenado. Em termos de percentual, ficou em 3,7%. Okay? E em termos de média da vazão natural, né, a gente teve aí 64% abaixo da série histórica. E no caso do Cachoeira, a chuva ela ficou um pouquinho acima da média também, bem próximo da média. A defluência, em termos, se a gente comparar a média, né, da defluência com a afluência, ainda assim a defluência ficou maior ao longo do mês. Porém, a gente vê que bem aqui no finalzinho do mês, como houve um aumento aí da afluência, então deu uma recuperada aí no volume armazenado, chegando próximo ao que estava mais no início do mês. No caso da represa do Atibainha, também tivemos chuva acima da média, aqui um pouco mais representativo, né? Foi 51% acima da média. Se comparada a afluência com a defluência também superou a afluência, inclusive se somado à transferência lá do Paraíba do Sul, ainda assim a defluência foi superior à afluência, tá? Então por isso também houve aí uma queda no volume armazenado. A represa do Paiva Castro, como eu sempre comento aqui, é um reservatório pequeno, então qualquer coisa que acontece lá, tanto em termos de afluência quanto em termos de defluência, altera o volume armazenado praticamente ali, instantaneamente. Então, em termos de média, a média da fluência vai até um pouquinho maior do que a defluência, mas muito próxima, né? Então a gente vê que a variação ao longo do mês acontece conforme também vai variando a afluência e a defluência. E o sistema equivalente, ele é a somatória de todos os reservatórios, excetuando o Paiva Castro. Então, ele reflete o que aconteceu nesses reservatórios, né? Então, naturalmente, a gente vê que aqui a defluência está bem superior à afluência. E aí, houve aí uma queda de quase 4% no volume armazenado desse sistema equivalente. Bom, agora eu vou mostrar, então, os dados de vazão de alguns pontos de monitoramento na bacia. O que está em vermelho significa que a relação da vazão média do mês de agosto com a série histórica ficou abaixo da média, e o que está em verde ficou acima. Então a gente vê que os pontos que estão mais próximos dos reservatórios do Atibainha e do Cachoeira, como houve uma necessidade de aumento das descargas para que se mantivessem os patamares mínimos nos pontos de controle, então por isso houve esse percentual acima da média, né? No restante, estamos num período de estiagem, mesmo com a ocorrência de chuvas, lembrando que foram ocorrências bem isoladas ao longo do mês, houve então essa relação que ficou abaixo da média. Tá? E aí, novamente, conforme eu tenho trazido nos últimos meses, trouxe aqui então um comparativo das vazões médias
no mês de agosto de 2020, que é esse que está representado em vermelho. O que está representado em preto é a média da série histórica inteira, tá, desse posto, que aqui é o Jaguari Buenópolis, comparando, então, por década. Então, o início da série histórica desse posto é lá em 1930. Então, a cada década foi feita a média de vazão. Tá? Esses percentuais aqui seria, então, a média da década com relação ao ano de 2020. Então, assim, 2020, em relação, por exemplo, à década de 80, ficou 83% abaixo, né, dessa média. E o que está nesses quadradinhos azuis seria, então, a precipitação, que foi o que eu tinha me comprometido a trazer nessa reunião. Vejam que, assim, por mais que, de certa forma, exista um acompanhamento, né, que a gente vê que dessa década para essa houve uma queda da precipitação, né, então acabou também havendo uma queda da vazão, nem sempre isso é verdade. Então, por exemplo, aqui no ano de 2000, né, na década de 2000, aqui a gente vê que, em relação à década anterior, a precipitação registrada foi maior. Mas isso não se refletiu ali na média da vazão. Uma outra questão que também já tínhamos percebido nos gráficos dos outros meses, dos últimos 2 meses, é que, a partir da década de 90, há um reflexo aí bastante significativo na queda das vazões. Então, a gente vê aqui, né, que até essa década aqui, as vazões elas tinham uma média aí superior a 15 metros cúbicos por segundo, até 20, né? E aqui, a partir da década de 90, abaixo de 10. No ano de 2000, a gente teve uma média de 3,5 metros cúbicos por segundo. Então, realmente, são quedas significativas, né? A tabela ela traz essas mesmas informações, ok? E aí aqui é um outro posto do Jaguari Usina Ester, então ele é mais ajusante no Rio Jaguari. A gente vê aquela mesma questão que eu falei, então aqui houve queda da precipitação, da média de precipitação, depois uma elevação, e a gente vê esse reflexo também nas vazões. No entanto, no ano de 2000 também isso não ocorreu, tá? Depois, se alguém souber ajudar para falar o porquê que isso pode ter acontecido, eu não cheguei a uma conclusão a respeito disso, tá? Mas a gente pode discutir a respeito disso. Inclusive, se outras questões que eu não trouxer aqui sobre esses gráficos, que se alguém se atentar, por favor, depois tragam para discussão. Então, da mesma forma, a gente vê que depois da década de 80, as médias também caíram, né? E o ano de 2020 foi bem abaixo de que em relação às outras médias. Bom, agora a gente vai para o Rio Atibaia, lá em Bairro da Ponte. No Rio Atibaia, conforme também já tínhamos verificado nos outros meses, não fica tão evidente essa queda, né? Ela não é tão abrupta depois da década de 80, mas ainda assim a gente verifica que isso ocorre, né? Porém, diferente do Rio Jaguari, a gente vê que a média de agosto de 2020 ela ficou aí superior à média das décadas ali de 2000 e de 2010. Isso pode ser, muito provavelmente, por conta das descargas, que agora estão, se permite descargas maiores, né, por conta das novas regras do sistema Cantareira. Então, pode ser um reflexo disso, tá? E um posto mais ajusante, o Rio Atibaia acima de Paulínia. Nesse caso, nós não encontramos um posto pluviométrico próximo, com uma série longa para poder fazer o comparativo, por isso não tem aqui a chuva, tá? Também é possível verificar alguma queda aí, mas não tão significativa como a gente vê nos outros postos.
caso do ano de 2020, ele ficou bem próximo do que ocorreu ali na década de 2000, ficou até acima do que aconteceu na década de 2010, tá? E aí, por último, aqui o Piracicaba. O Piracicaba, provavelmente por ser um posto que está bem mais ajusante, que não tem, por ter essa distância do sistema Cantareira, ele não tem uma influência tão direta do que acontece ali em termos da operação, a gente já não vê tão forte essas relações que eu comentei, até porque, por exemplo, antes da década de 80, a gente vê que tiveram vazões menores, né? E lembrando, né, já comentei em outras reuniões, que na década de 80 tiveram chuvas bem significativas. Aqui a gente vê, apesar que em termos de média, a gente vê até que não foi tão expressiva, mas a gente lembra que no ano de 83 isso pode até ter contribuído para vazões maiores, né? Mas no caso da média do ano de 2020, ela ainda assim ficou abaixo do restante da série histórica, de todas as outras médias das outras décadas. Bom, indo agora para os pontos de controle, então temos lá, eu vou mostrar para vocês o Rio Atibaia em Atibaia, Rio Atibaia em Capitão Vaninhos e Rio Jaguari em Buenópolis. Se a gente comparar com os patamares mínimos, então aqui no caso do Atibaia ficou acima do mínimo ao longo do mês inteiro. Valinhos ficou bem próximo em vários momentos do mês, excetuando quando choveu mais, acabou contribuindo aí para uma elevação da vazão, mas a gente vê que ao longo do mês ficou bem próximo, mas ainda assim não infringiu a regra. E o Jaguari também ficou, no Buenópolis também ficou próximo. E vejam, né? Vocês haviam comentado já sobre a queda de vazão, a gente vê que está havendo uma queda de vazão desde ali do dia 22, 23 de agosto e está bem acentuada. Então vem vindo essa queda das vazões. Em termos de saldo disponível para ser utilizado lá daqueles 158 hectômetros cúbicos, que esse gráfico mostra. Então, no final de agosto, já considerando o que aconteceu entre junho e agosto, teríamos um saldo disponível até o final do período, que se encerra no dia 30 do 11, de 89 hectômetros cúbicos. Porém, para a gente poder fazer uma simulação, o que foi simulado aqui? Eu joguei, então, como se a gente fosse usar 10 metros cúbicos por segundo até o final do período. Nesse caso, se for assim, ainda assim, quando acabar o período, teríamos 10,6 hectômetros cúbicos disponíveis, tá? Esse outro gráfico, ele mostra mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de volume e vazão, né? Então, assim, encerrado ali o mês de agosto, nós teríamos uma disponibilidade de vazão de 11,2 metros cúbicos por segundo para usar ao longo de todo o resto do período, tá? E no mês de outubro, se a gente, ao invés de usar os 11,2, usar 10 metros cúbicos por segundo, teria mais um saldo, aumentaria um pouquinho esse saldo para usar no restante do período, que iria para 11,8, sendo que no último mês, para zerar, né, supondo-se que se quisesse fazer isso, zerar os 158 hectômetros cúbicos, teria uma vazão média disponível de 13,6 metros cúbicos por segundo. Esse último gráfico foi pedido na última reunião, né, houve essa demanda, eu trouxe aqui. O que ele mostra? O volume utilizado mês a mês desde janeiro, nos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Ocorre que, assim, vocês vão poder observar aqui que o ano de 2017 só tem a partir do mês de junho. Por quê? Porque as regras começaram a partir do mês de junho de 2017.
Tá? Essas relações aqui, na verdade, é um comparativo do ano de 2020 com o ano de 2019. Então, 2020 é em vermelho e 2019 é o que está em preto. E a gente vê aqui que, em todos os casos, excetuando fevereiro, o mês de fevereiro, o volume que foi utilizado no ano de 2020 foi superior ao utilizado em 2019, tá? Se a gente pegar comparando com o ano de 2017, no mês de junho, julho e agosto, todos os outros anos subsequentes foram maiores, então dá para perceber que no começo foram tomadas medidas um pouco mais conservadoras, né? E no caso do ano de 2018, dá para ver que, se comparado com o ano de 2019, por exemplo, a gente vê que só foi maior nos meses de maio, né? Junho ficou igual e no mês de julho. O restante dos meses ficou abaixo, tanto, na verdade, do ano de 2019 quanto no ano de 2020. Com relação às médias da afluência do sistema Cantareira, a gente vê que está cada vez mais próximo do mínimo que ocorreu no ano de 2014, então nem se fala em relação a médias, está bem abaixo das médias. E em termos de comparativo do volume afluente, quando afluente a gente está no negativo, né, que seria o que está em vermelho, então estamos há alguns meses no negativo. E isso influencia na queda do volume armazenado. Bom, era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, estou à disposição. Ok, obrigado, Luiz. Agradeço aí a apresentação. Só antes de passar para os demais, né? Eu sei que tem, talvez o Zé César com o dedinho levantado, mas acho que são três pontos aí, né? Primeiro, acho que essas avaliações aí por décadas, né? O próprio Vicente tem provocado a gente em relação a isso, outros membros da Câmara, tem permitido, acho que, a gente tentar criar uma massa de avaliação, mas fica muito evidente, principalmente no Jaguari, independente do número, né, se é maior ou menor, um pouco da precisão, claramente um cenário de tendência de queda aí nas últimas 3 décadas, principalmente, e cada vez que eu olho, não sei, né, cada vez que eu olho para esses gráficos, gera interpretações, e agora com esses dados de chuva também permite aí, talvez, essa é a terceira vez que a gente traz esses dados, algo recente para nós, e acho que permite essas avaliações. 2 outros comentários rápidos, acho que, como a Isis mostrou, veja que, eu tinha dito, né, a gente consumiu quase 71 hectômetros já, com 92 dias de período seco. Nós teríamos aí, caso tenha uma chuva zero, né, chamar assim, o pior dos cenários, né, chuva zero até 30 de novembro, nós temos uma média de 11,2. Né? Lembro que hoje nós já estamos descarregando 11,5. Né? Então, veja quanto chuvas serão importantes, né, nesse período até novembro, para que a gente